Boa noite, pessoal. Mais uma ATPC, aqui da diretoria de Itapecerica da Serra, São Paulo, que tem aí, né, a sua dirigente de ensino, a senhora Luciane Magalhães de Carvalho, o diretor de núcleo pedagógico, o senhor Reginaldo Franco de Jesus, e o vice-diretor de núcleo pedagógico, a senhora Renata de Aquino Flose, e esse aqui vos fala, o professor especialista em currículo, né, o PEC, de matemática, Walter Barros. Tá? Hoje nessa TPC nós trataremos a respeito da avaliação da aprendizagem, tá? Esse é o tema central. E falaremos aí de indicador de desempenho, né, o IDEB, e falaremos também das relações das avaliações externas SAEB e SARESP com habilidades essenciais do currículo paulista. E os objetivos dessa nossa ATPC, deixa eu tirar só essa imagem daqui, ela vai ser conceituar e definir o IDEB, diferenciar as avaliações externas SAEB e SARESP, apresentar os objetivos e a importância do SAEB e alinhar as habilidades da matriz de referência do SAEB com as habilidades essenciais contidas no currículo paulista. Então, esse é o nosso objetivo dessa ATPC de hoje. Então, o que seria aí o IDEB? Um pouquinho aí de conceito a respeito do IDEB para vocês. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, foi criado em 2007 e reúne em um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação, que seria o fluxo escolar e as médias de desempenho das avaliações. O IDEB ele é calculado a partir dos dados sobre a aprovação escolar obtidos no censo e das médias de desempenho do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB. Aqui nesta imagem eu trouxe para vocês um exemplo de como a gente consegue visualizar, né, o IDEB e quais são os indicadores que geram aí o IDEB, como a gente leu aqui atrás, né? É o fluxo e a média da nota do SAEB. Então eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada. O fluxo aqui em cima, coloquei aqui, ó, e aqui do lado a média, né? O produto desses dois indicadores, ele gera o nosso IDEB. Ele gera o nosso IDEB, que está bem aqui, ó, tá? Ele gera o nosso IDEB, está aqui. Nesse caso aqui, nosso aqui da diretoria de ensino de Itapecerica, tá bom? Então seria essa aí a informação do indicador do IDEB e como que ele é formado. Lembrando que aqui eu trouxe o exemplo dos anos iniciais, dos anos finais, desculpa, mas você pode estar dando uma olhada aí nos outros, né? Tanto nos anos iniciais, aqui para os finais, e também para o médio da sua própria escola. Inclusive aqui no andamento da nossa TPC, eu vou mostrar para você como que você pode visualizar isso aí da tua escola, tá bom? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é nacional. O SAEB ele é um conjunto de avaliação externa. Aí, nesse conjunto nós temos a ANEB, a Prova Brasil e a ANA. Tudo isso são abreviações de avaliações, né, que fazem parte desse conjunto de avaliação, que é o SAEB, que tem por finalidade fornecer um diagnóstico da educação básica do Brasil. Espero que está ficando claro aí para vocês, tá? Lembrando que o nosso ramal lá da diretoria, né, está sempre disponível para que vocês entrem em contato, para fazer aí as perguntas, para que não haja dúvida, tá? E também o nosso WhatsApp, né, que é compartilhado com vocês, e vocês podem também fazer as perguntas aí que acharem pertinentes e necessário, para que não haja dúvida, tá bom? O que seria então essas avaliações externas? Deixa eu tirar aqui a imagem novamente. É do SAEB, né? Então, como nós havíamos dito anteriormente, o SAEB é um conjunto de avaliações, né? Ele é um conjunto de avaliações. E quais são essas avaliações? O primeiro é uma avaliação chamada ANEB. O que seria essa ANEB?
avaliação nacional da educação. A ANEB, ela avalia as redes públicas e particular de ensino e abrange o terceiro ano do ensino médio. Então, essa avaliação, essa ANEB que nós estamos vendo aqui, ó, ela, deixa eu só pegar uma cor aqui para vocês verem. Eu sei que vocês estão visualizando, mas só para ficar bem claro, né? A ANEB, ela é um sistema de avaliação que abrange apenas o terceiro ano do ensino médio, tá? Essa avaliação nacional da educação. É interessante observar que o SAEB ele contém essas 3 avaliações e das 3 avaliações, cada uma delas é de uma função específica. E você prestando atenção na nomenclatura e na forma como a gente vai explicando aqui para você, você vai conseguindo entender qual é a função e a dimensão, né, dessas avaliações. Tá? A segunda seria essa ANRESC, também conhecida como Prova Brasil, que é a mais conhecida de todas, que é a Avaliação Nacional de Rendimento. Né? Essa Avaliação Nacional de Rendimento é a ANRESC, que é também a Prova Brasil, que é a que nós fazemos e conhecemos. E a terceira dela é a ANA, que seria a ANA, né? É um instrumento de avaliação da educação básica, que faz parte também do SAEB, né, que é a terceira que nós colocamos aqui, que avalia os níveis de alfabetização e letramento em língua portuguesa e alfabetização em matemática e as condições de oferta do ciclo de alfabetização das redes públicas. Tá? Então, o SAEB ele é composto por essas 3 avaliações. Cada uma das avaliações elas tem uma finalidade específica dentro da Secretaria da Educação. Bom, e qual seria a relação entre o SAEB e o IDEB? Nós apresentamos para vocês o que é o SAEB. Ele é formado de um conjunto de avaliações. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar mostrar para você qual é essa relação. Qual é a relação entre o IDEB, né, e o SAEB. Existe alguma relação? Se existe, qual é a relação? Bom, aqui nós temos um quadro comparativo do IDEB de 2017, do IDEB de 2019 e do IDEB de 2021 da nossa diretoria. Para que vocês vejam, no caso, as informações do IDEB. Né? Nós vimos ali naquela página anterior o IDEB dos anos finais. Né? E aqui eu trouxe para vocês as três últimas avaliações do SAEB que nós fizemos na diretoria de ensino, e para vocês verem a relação entre esses anos e como que ficou o aproveitamento aí da nossa rede. Então, o IDEB ele serve para nos dar um norte, para vocês verem agora aqui o norte, como a gente pode analisar, utilizando para isso o IDEB. Então, primeiro, os anos iniciais, nós temos aí, né, esse em azul é de 2017, né, a diretoria ficou com 6,5, isso em 2017, anos iniciais. Em 2019, a diretoria ficou com 6,6, isso nos anos iniciais. E 2021, 6,4. Tá? Nos anos finais, em 2017, 4,8, 2019, 5,2 e 2021, 5,4. Uma progressão aí, um aumento considerável, tendo em vista todo o histórico aí de pandemia que acabou dificultando a aplicação aí do SAEB e a obtenção desse dado aí, né, que é a meta do IDEB para as escolas da rede pública. E, por último, o ensino médio, que em 2017 estava com 3,8, em 2019 apresentou uma melhora significativa, foi para 4,3 e em 2021 é 5,1. Tá? Esse é um comparativo do IDEB da nossa diretoria de ensino. Tá bom? O IDEB, para que serve? Né? Ele serve para essa finalidade, ele tem essa finalidade. Esse resultado ele serve para nos dar um norte, para que a gente consiga, a partir desse norte, fazer as correções
corrigir o rumo. O coordenador, aí você, da tua escola, você, de posse desse dado, desses números, você consegue mapear a tua unidade escolar e saber exatamente, né, a partir desses dados, o que você precisa fazer para que os rumos da educação aí na sua unidade escolar eles sejam corrigidos. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui de Saresp para vocês, tá? Só fazendo um fechamento, né, antes de entrar no Saresp. Então, o SAEB é o conjunto de avaliações, né, as 3 que eu mostrei para você lá atrás, né, e dentre essas 3, o conjunto, eles vão produzir para nós, no caso, a Prova Brasil, ela vai produzir para a gente um resultado, um índice, que nós chamamos esse índice de IDEB. E o que nós fazemos com esse índice, a gente parametriza, coloca ele numa planilha e utiliza esse dado do índice para que ele nos ajude a corrigir os rumos. Tá? Então está ali a relação entre SAEB e IDEB, acredito que tenha ficado claro. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Saresp. O que seria aí o Saresp? O Saresp é o Sistema de Avaliação de Rendimento do Estado de São Paulo. Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, né, no caso da rede estadual. É uma avaliação externa que tem a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, visando orientar os gestores do ensino no monitoramento das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. E qual é a relação entre Saresp e IDESP? Será que a gente consegue enxergar aí, né, uma relação entre os... Bom, aqui nesse slide, nós vamos ter, eu vou tratar com vocês aqui sobre a escala de proficiência. Lembrando, né, que nós tratamos aqui do SAEB e o IDEB, nós tentamos fazer uma correlação, e agora nós vamos fazer uma correlação aí entre o Saresp e o IDESP. E para falar dessa correlação, eu trouxe para vocês aqui uma régua, a escala de proficiência, né, que já é conhecida aí na rede dos professores, mas é sempre bom a gente trazer aí o óbvio para que fique bem claro, né, aí nós temos bastante coordenador que está começando agora, então essa ideia eu acho que ela traz, ela consegue ajudar bastante aí os professores, tá? Então a gente começa aqui por cima, item posicionado no nível 150, tá? Então o item, ou seja, a questão, ela está posicionada exatamente aqui, ó, no nível 150 de proficiência, tá? Ela está no 150 e nós temos um outro item posicionado no nível 200, que está bem aqui, ó. Um outro item. São 2 itens, né? Um posicionado no nível 150 e outro no nível 200. Lembrando que a escala ela funciona do menor para o maior, é de 125 a 400. Então, quanto menor o número, menor é o grau de aproveitamento, de entendimento, de compreensão das questões desse meu estudante. E quanto maior é o número, ou seja, 125, 150, 175, maior é o grau de compreensão, maior é o grau de conhecimento desse estudante. Essa régua, ela funciona assim, do jeito que vocês estão vendo, ela sobe de 25 em 25 pontos, tá? Do 125 até o 400. E ela serve dos anos iniciais até o ensino médio. Então vamos aqui para baixo para a gente tentar entender aqui uma explicação que tem aí a partir dessa régua. Então, o aluno com proficiência 175, né, que é esse primeiro exemplo que ele está dando, deixa eu mudar a cor, esse primeiro exemplo que ele está dando aqui, ó, o aluno com proficiência de 175, ele tem, qual é, né, tem a probabilidade 0,77 de acertar uma questão com nível 150. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, se eu tenho um aluno que tem um grau de proficiência, né? Se ele está aqui ó, no 175, que é essa ideia que ele traz aqui nesse exemplo, né?
E essa questão exige dele um nível 150, ou seja, um nível atrás do 175, significa que esse aluno, que essa criança, ele está 25 à frente, ou seja, 25 pontos na escala à frente. Né? O grau de conhecimento, né, desse estudante é maior do que o grau de conhecimento exigido por esse item, por essa questão. Logo, a probabilidade de acerto desse estudante é de 0,77. É uma boa probabilidade, mesmo sendo de 150 pontos, né, o nível de proficiência, que está bem perto do grau de proficiência que essa criança, que esse estudante possui. Uma outra situação seria um item, né, posicionado com 200, um grau de proficiência, nós já tratamos aqui em cima, trouxemos aqui para vocês, está posicionado aqui com 200, está vendo? Está posicionado aqui com 200. E a probabilidade já muda, já vai para 0,40. Por quê? Porque o grau de proficiência desse estudante é de 175 e a questão, ela exige nível 200, ou seja, está 25 acima do que ele possui. Então, vocês estão entendendo aí a relação da escala de proficiência? Ou seja, quanto maior o grau de proficiência do estudante, maior é o poder que essa criança tem de resolução de problema. Tá? Lembrando aqui que eu estou falando especificamente da área de matemática, mas tudo que eu estou falando aqui também serve para as outras áreas do conhecimento. Tá? E aí aqui do lado nós temos uma outra situação. Né? O aluno, no caso, ele tem grau de proficiência de 250, uma outra situação, né? E o item, ou seja, a questão que ele está tentando resolver, então, é o grau de proficiência 200, e a questão que ele está tentando resolver, o nível de 150. O que significa? O que significa que a probabilidade dele acertar isso é de 0,98. Olha aqui que legal, entendeu? 0,98%, ou seja, a probabilidade é de 100% de acerto, né? Vamos arredondar aí. Agora, no caso, se eu aumento, ou seja, ele está com 250 de proficiência, se eu dou uma chegada mais perto lá do grau de competência, né, de proficiência desse meu estudante, no caso um item posicionado em 200 de grau, né, de proficiência, se eu colocar em 200, aí eu já complico um pouquinho a vida dele, ou seja, ele já vai descer um pouquinho na probabilidade de acerto dessa questão. Então, a regra ela traz para mim um norte, ela me dá informações de onde e como eu posso trabalhar com esse meu estudante. Tá? É de extrema importância trazer essas reflexões, dessas que eu estou trazendo para vocês aqui agora, com relação à escala, para a escola, para dentro da sala de aula, para as ATPCs, porque para que esse professor, quando ele, e com essa ideia para dentro de uma sala de aula, ele entenda que não existe ali uma questão de certo e errado exatamente. Existe sim uma dificuldade em entender aquilo que eu estou tentando propor. Tá? Então eu acho que esse é o lance. Então, conseguir entender esse estudante a partir da escala de proficiência. Eu consigo trazer exercício com maior probabilidade de que esse meu aluno, esse meu estudante, ele consiga enxergar o que está sendo proposto dentro desse exercício para esse grau de proficiência em específico. Tá? Porque aí eu acho que entra a questão da motivação também. Né? Sabe a questão da motivação? Você olhar para o estudante, levar para ele uma questão que está dentro do grau de competência dessa criança, logo ele vai entender aquilo, ele vai ler, ele vai entender, e aquilo vai dar um prazer naquilo que ele está fazendo. É lógico que a dificuldade ela vai surgir, mas a partir do momento em que eu tenho prazer naquilo que eu faço, a dificuldade que vem, ela é superada pelo prazer. Então eu acho que é interessante nós observarmos isso, levar para o professor, para que o professor também tenha essa ideia dentro de sala de aula. Tá? E se você quiser se aprofundar um pouco mais dentro disso que eu falei, porque isso que eu disse aqui é um recorte de uma coisa muito maior, eu deixei um QR Code bem aqui em cima, aqui, ó, vou colocar uma setinha nele, vermelho, tá vendo? Vou colocar uma setinha de vermelho.
esse QR Code ele tem todo o material, né? Uma página inteira lá do SARESP que explica exatamente essa régua, e você pode clicar aí, apontar o seu celular para o QR Code e acessar lá. E pode compartilhar também a página aí no seu e-mail para você fazer um estudo depois mais detalhado, tá bom? Compartilhar com seus professores, aí você vê o que achar melhor, tá legal? Então, é essa a ideia, tá? Eu preparei para vocês uma tabelinha que eu acho que é legal entender a tabela dentro também da escala de proficiência e os seus níveis, né? E quais os seus descritores a partir dos níveis. Eu acho que essa é uma ideia legal. Então, nós estamos falando aqui nesse tópico, né, de SARESP, né, e o IDESP, né, mas eu trouxe aqui para vocês a escala de proficiência, que é para vocês entenderem essa relação, né, essa relação e para que ela serve. Legal? Muito bom, gente. Vamos passar aqui para a nossa tabela. Deixa eu tirar essa imagem, porque ela está atrapalhando aqui. Então, eu criei essa tabelinha, eu acho que aqui a maioria de vocês já estão habituados, mas é sempre bom. Aí, de novo, eu volto naquela questão do óbvio, né? O óbvio sempre é bom a gente estar repetindo para fazer, para trazer aí a ideia. O dia a dia de vocês aí na unidade escolar é corrido, a gente sabe disso, tá? E eu fiz alguma coisa simples aqui que para tentar te ajudar nesse quesito aí, tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho a minha escala, né? Mas o nível de desempenho está aqui do ladinho, tá? Minha tabelinha, nível de desempenho. Aqui do outro lado eu tenho a escala de proficiência e qual é o segmento, né? No caso dos anos dos anos iniciais, e no caso aqui, o quinto ano do ensino fundamental. E do outro lado aqui, eu vou ter, escala de proficiência do nono ano, né, dos anos finais. E o último aqui, né, a escala de proficiência da terceira série do ensino médio, tá? E aí nós trazemos exatamente a régua lá atrás, né, para a gente dar uma mexida. Percebam, né, que ela começa aqui, ela termina aqui exatamente no 400, tá vendo? Então, abaixo do básico, que é o nível de desempenho, depois o básico, adequado, ou seja, exatamente aquilo que nós já estamos habituados a trabalhar. E dentro, na escala de proficiência, nós temos aqui 2 descritores, né? Isso para os anos iniciais, o quinto ano. Depois nós vamos ter 3 descritores aqui para o nono ano, depois mais 3 descritores para a terceira série, tá? Aqui do lado direito, aqui nessa linha, aqui, tá vendo? Nessa linha verde que eu coloquei aqui nesse lado direito, eu tenho a régua de proficiência. Então, é menor que 175, né? Menor que 175, abaixo do básico, tá? De 175 a 224 é básico, está aqui do lado. De 225 até 275 é adequado. E maior ou igual a 275, está aqui, ó, né? 275 é o nível avançado, tá bom? Isso para os anos iniciais. Tudo bem, no quinto ano. Mas o descritor, ele vem reconhecer entre figuras desenhadas em malha quadriculada qual delas é uma ampliação da outra. Lembrando que esse daqui é o nível básico dentro da escala de proficiência de 175 a 224. Então, se eu estou dentro de uma turma, né, aí eu vou trazer aqui para vocês alguns outros exemplos aqui para a questão do SARESP, né, mas se eu tenho como você pode chegar nessa ideia, porque eu estou aqui na consolidação, mas se a minha turma lá está nesse nível, 175 a 224, né, o que eu posso fazer? Eu posso trazer exercícios, ou seja, né, questões que estão nesse nível aqui, ó, no nível básico, tá? Para que eles consigam aí trabalhar. Aí, de novo, aquela questão do gostar, do aprender a fazer, e ali eu passo a ter gosto por aquilo que eu estou fazendo, né? Trazer questões dentro do grau de proficiência a qual essa turma está inserida proporciona, sim,
uma certa êxtase, uma alegria dentro da sala, principalmente nas aulas de matemática, tá bom? E do jeito que eu expliquei aqui do quinto ano, né, também são os outros, tá bom? Escala de proficiência aqui, ó, no caso menor que 225 para os anos, para o nono ano do ensino fundamental, né, é abaixo do básico, menor que 225, tá? Menor que 175 é abaixo do básico, mas é o quinto ano aqui em cima. E menor que 275, tá? Menor que 275, no caso da terceira série do médio, tá? É abaixo do básico, tá? E assim sucessivamente, ó. 175 a 224 é básico para o quinto ano do ensino fundamental, de 225 a 299 é básico para o nono ano do ensino fundamental, e assim sucessivamente, tá? Na verdade, eu peguei a régua, trouxe o descritor, coloquei aqui o descritor para facilitar a vida, tá bom? E a partir desse descritor, a gente consegue ter uma ideia aí do que eu posso trabalhar dentro dessa escala de proficiência. E você pode utilizar essa ideia de tabela e levar isso também para a sua ATP, tá? Para que você possa trabalhar aí com o seu professor e para que esse professor tenha essa ideia de levar isso para dentro de sala de aula e utilizar essas ideias com os alunos, tá bom? Para que a gente consiga aí sanar as dificuldades aí dos nossos alunos. Esse é o propósito das nossas aulas, tá bom? Então, vamos entender os descritores para impulsionar as aprendizagens. Então, escala de proficiência. O mesmo descritor ou escala de proficiência de mobilidade pode ser trabalhado em vários níveis. Então, eu tenho a escala de proficiência permite identificar os níveis de aprendizagem dos estudantes a partir do resultado da aplicação do SAEB e SARESP. Eles oferecem uma visualização sobre as habilidades demonstradas pelos estudantes a partir dos parâmetros estabelecidos por cada item. Tá? E aqui eu trago alguns. Depois disso, eu trago para vocês também o painel de metas. Nesse caso aqui, eu peguei do nosso MMR, de uma reunião que tivemos, e aí foi trazido esses dados e eu trouxe eles compilados aqui para vocês, tá? E para que vocês tenham uma ideia, né, de como você pode estar utilizando também a mesma ideia aí para a tua unidade escolar, tá? Qual seria a média de 2021 e qual é a meta para 2022 que você tem que ter aí do SARESP. Você pode utilizar esse mesmo esquema de tabulação aqui para você mostrar aí para os seus professores o que a escola precisa a partir das turmas em questão, tá bom? Então, no caso nosso aqui, os dados que eu trago nível diretoria, mas dá para você ter uma ideia aí de como você pode produzir para reproduzir a tabela, para reproduzir em ATPC aí para o seu professor, tá? Para que ele entenda aí essa ideia. Então, no caso dos anos iniciais, para 2021, língua portuguesa, em 2021, língua portuguesa ficou em 194, tá? Matemática 208. E qual é a meta esperada de proficiência? Lembrando que nós ainda estamos falando de proficiência, que é, né, a média de proficiência de 2021 foi 194 e a meta para 2021 de proficiência é 200. A média de 2021 para matemática foi de 208, isso para anos iniciais, e a meta para 2022 é de 225 para anos iniciais em matemática. Tá? No caso dos anos finais, eu tenho português, nós ficamos com 241,1 e a meta é 275 para 2022. Matemática, nós estamos com 246,3 e a meta é 300. Isso para anos finais. Tá? No caso do ensino médio, nós temos língua portuguesa com 264,2. A meta para 2022 é 300 na escala de proficiência e matemática 264, né, 0,8, ficou acima de português, né? A meta de português é 300, a meta de matemática é 350 nessa escala de proficiência, tá bom? Eu acho que isso aqui não é segredo para ninguém, acho que todo mundo já conhece
esse painel, né? Mas, de novo, o óbvio tem que ser dito, eu acho que é interessante vocês reproduzirem isso aí na unidade escolar de vocês, para ajudar aí os professores a terem também essa ideia, tá? Nesse slide, eu gostaria de tentar trazer para você uma ideia que eu acho que algumas pessoas conhecem, outras não, aquela ideia da famosa, eu não sei se é famosa, nem se eu posso falar se é famosa, mas eu acho que sim, da taxonomia de Bloom. Acho que alguém vai lembrar disso aí, né? Que traz aquela ideia tipo da pirâmide, né? Onde a gente vai lembrar daqueles verbos, né? Lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Então, são 6 níveis que a gente precisa de complexidade, tá? E a partir desses 6 níveis de complexidade, a gente vai trabalhar aí as questões. Eu não vou me aprofundar aqui, mas eu vou deixar para vocês aqui também um link, aí, algum slide desse, vai ter o link onde você pode se aprofundar na taxonomia de Bloom e tentar aí levar aí para a tua TPC, tá bom? Aqui eu trago bem resumido uma habilidade, lembrando que nós estamos falando da relação entre SARESP e IDESP, tá? Então, o SARESP, ela é a avaliação, a gente já viu isso ali, né? E o IDESP, ele é o resultado, ou seja, ele é o que eu preciso produzir, né? No nosso caso, eu apresentei para vocês o painel de metas de 2021, o que a diretoria conseguiu, né? E qual é a meta para 2022, ou seja, o que eu preciso trabalhar ali, né? Para que eu consiga esse resultado, que esse resultado aconteça, o que eu preciso fazer, né? Uma dica que eu dou para vocês é fazer essa reflexão aqui que eu vou trazer para vocês agora, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês de habilidade. Então a habilidade eu vou pegar aqui do 9º ano, e você pode pegar qualquer outra habilidade que seja interessante para você e fazer uma leitura aí nessa habilidade de trás para frente aqui. Então, habilidade 12 de matemática do 9º ano do ensino fundamental, tá? É o que nós temos aqui. Então, o que diz o descritor dessa habilidade? Reconhecer as condições necessárias e suficientes para que 2 triângulos sejam semelhantes. Tá. Então, o que você quer apresentar com isso, Walter? Lembrando que eu estou falando da taxonomia de Bloom, bem resumida. Então, eu tenho o verbo aqui, que eu estou falando de uma habilidade, tá? Talvez aí um professor de português saberia explicar melhor isso daqui que eu estou falando para vocês, tá? Mas a minha ideia aqui é tentar trazer para você como que você faz a leitura dessa habilidade utilizando essa taxonomia de Bloom dentro da habilidade de matemática. Então, o verbo indica o processo cognitivo, eu coloquei de amarelinho, se você der uma olhada aí, ó, esse laranjinha, né? Ó. Depois, o complemento desse verbo que vai aparecer ali no meu descritor, eu coloquei de vermelho. E, por último, o modificador, né? Ou seja, quem são esse verbo, esse complemento, esse modificador? Então, o verbo indica o processo de cognição, do cognitivo, né, o processo cognitivo. O complemento do verbo indica o objeto de conhecimento. E o azulzinho indica o contexto ou maior especificação da aprendizagem. Então, nessa minha habilidade, como que eu identifico esses 3 elementos? Então, o primeiro, laranjinha que eu coloquei aí em laranja, reconhecer as condições necessárias e suficientes. Onde está o verbo? Reconhecer. Então, qual é o complemento desse verbo? Para que 2 triângulos. Então, aí, fazendo aquela perguntinha básica, né, que vocês muito possivelmente conhecem, quem reconhece, reconhece o quê? Então, se eu reconheço o quê? Nesse caso aqui, 2 triângulos. E quem é o modificador? Ou seja, sejam semelhantes. Então, quem reconhece, reconhece o quê? E qual é o modificador? Eu reconheço 2 triângulos.
para que eles sejam semelhantes. Essa é a ideia central. Agora, eu tenho aquela ideia que me possibilita enxergar uma possível resposta, mas dentro dessa possível resposta, ou seja, dessa análise da minha questão, que envolve aquela habilidade em especial, eu também vou ter um outro problema aí, que é uma outra lombadinha no meu caminho. Tá? Além daquela informação que eu dei do verbo, né, do complemento do verbo e do modificador, eu vou ter um outro problema nessa minha questão, que o aluno também tem que se ater e o professor tem que trazer isso, deixar isso à tona, que é as distrações que vão ter lá no meu caminho. Tá? Essa imagem aqui que nós trouxemos, ela é uma imagem que reflete muito bem essa ideia. O distrator, ele é isso. Para onde eu vou? Né? Onde eu vou ficar olhando essa imagem aqui, o que você está vendo aí? Para onde que eu vou? Né? Eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, e agora parece tudo igual. Parece que vai levar para o mesmo lugar. Só que parecer não significa que vá levar para o mesmo lugar. Então, o distrator ele faz isso. Ele deixa o aluno nessa situação aí que a gente está vendo, essa estrada. Tá? Então, eu trouxe algumas inferências aqui. Não são apenas alternativas erradas, elas contêm respostas com erros que mais costumam ser cometidos pelos estudantes. Lembra que nós sabemos que lá no Saresp a questão do erro ela não é propriamente latente, porque nós temos a questão do TRI, né, da teoria de resposta ao item. Então, não existe exatamente uma questão errada. O que existe é que aquele aluno não conseguiu chegar no grau de proficiência que aquela questão ela propõe. Mas ele respondeu uma outra alternativa, então aquela alternativa vai indicar, né, que aquele aluno ele está num grau menor na escala de proficiência. Tá? Todos precisam ser plausíveis em relação ao enunciado e à habilidade que está sendo avaliada. Não é recomendável incluir erros óbvios ou alternativos. Aqui eu estou dando ideia do professor que vai criar aí também a sua questão. Tá? Além dele utilizar as avaliações que vêm, as avaliações externas, o professor também, ao decorrer do bimestre, ao decorrer do ano, ele vai criar as suas avaliações. Né? E a partir dessa criação, ele precisa também ter essa ideia. Ele precisa ter essa ideia, isso precisa ficar claro aí na cabeça do professor, para que o aluno também consiga entender a ideia da distração. Nesse slide, eu trouxe para vocês um outro exemplo de exercício e que ele trata do material de uma forma bem pedagógica, acredito eu. Então, separamos em 3 partes. Primeiro o enunciado, depois o comando e depois aqui o suporte. Né? Vamos começar fazendo a leitura a partir do enunciado. Lembrando que a forma como o aluno vai fazer, tá? Eu faço fazendo a leitura do enunciado ali, e às vezes eu vou direto para a questão, depende da situação. Então, deixar também essa abertura para que o aluno se sinta mais à vontade é interessante. Tá? Então, deixar bem à vontade é bom. Então, eu vou fazer a leitura pelo enunciado. Então, a pedido da professora Cris, desenhou 2 triângulos semelhantes. Primeiro, ela garantiu que as medidas dos ângulos correspondentes fossem as mesmas. Depois, ela mediu os lados e registrou em cada triângulo essas medidas, conforme a figura a seguir. Li o enunciado, agora eu vou para o comando. Entretanto, a Cris esqueceu de indicar a medida do lado V, que é exatamente esse ladinho aqui. Deixa eu riscar para vocês aqui em lilás. Tá aqui, ó. Para que a Cris complete o seu trabalho, ela precisa escrever que a medida do lado V em centímetro é igual a... Então, para que esse trabalho dela fique completinho, ela precisa colocar um número aqui. Então, a minha proposta para vocês é não fazer conta. Primeiro que a resposta já está aqui. Tá? Nós já colocamos a resposta aqui para vocês. Mas vocês, professores e coordenadores que estão assistindo essa TPC, refletirem. Né? Vamos pensar aqui. Eu tenho aqui uma imagem
E aqui eu tenho uma outra imagem, né? Ou seja, um outro desenho feito pela Cris. E o que eu preciso saber é qual é essa medida que eu coloquei aqui lá do lado V, que ela esqueceu de colocar. Tá? Eu posso fazer análises aqui, pensar, né? E eu posso olhar aqui aos lados, esse lado aqui, que é exatamente, né, igual a esse, só a diferença só no tamanho, né? Esse lado aqui é maior que esse, mas esse lado aqui tem 6 centímetros, e esse lado aqui tem 3. Esse lado aqui de baixo, que é exatamente igual a esse lado aqui de baixo, né? A diferença é que esse é maior que esse, tem 8 centímetros, e esse lado aqui tem 4 centímetros. Esse lado aqui tem 10, e o outro lado não tem ninguém. Então eu posso fazer um olhômetro aqui e tentar analisar. Aqui é 6, aqui é 3. O que aconteceu? Opa, é metade. Olha a relação, né, que eu estou fazendo com esse valor aqui. Depois, o 8 está aqui do lado? Ah, tá, esse 8. O que aconteceu aqui? Do 8 para 4, a metade novamente. Então eu tenho metade aqui, ó, metade aqui, né? Metade. E aqui embaixo também metade. Nessa relação aqui, eu também tenho metade. Tá? Então, se eu tenho metade aqui e eu tenho metade aqui, o que seria? O que está acontecendo aqui no lado V? Que eu posso aplicar a mesma ideia? Pode. Eu posso aplicar a mesma ideia aqui do lado. E se eu fizer metade de 10, aqui vai dar 5. Eu já chego logo na minha resposta aqui, que a maioria dos alunos fizeram. Tá? Mas eu posso pensar de outro jeito? Também posso. Eu posso ver que esse triângulo aqui ele é maior do que esse. Logo, se esse daqui é maior que esse, então eu vou dizer que esse pequenininho é uma redução do maior. Então, o triângulo menor ele foi uma redução do triângulo maior. E o triângulo maior ele foi uma ampliação do triângulo menor. Eu posso pensar assim? Posso. Então, se eu pensar, né, se eu pensar aqui nessa redução, porque esse aqui está completo, então foi redução. Se esse aqui tivesse completo e esse aqui incompleto, seria uma ampliação. Tá? Então, isso nesse nosso raciocínio aqui. Tá? Então, se eu pensar em reduzir, esse reduziu para cá o quê? Metade. Eu dividi esse daqui em 2. Então, eu trouxe esse para dar um triângulo desse, eu tenho que ter 2 triângulos desse para chegar em um desse daqui. Entende? Então, essa aqui é a ideia central por trás. Só com esse conhecimento prévio, né, o aluno já consegue colocar aí a alternativa de número 5, a maioria fez, mas aí nós temos os distratores ali, e nesse distrator bem estranho até olhar para eles, para mim que sou de matemática, né, sou professor, mas o aluno, olha lá o aluno achou 6. Quase 10% dos alunos na sala de aula, se imagina só, na sala de aula tem 30 alunos, quase de 30 alunos, 3 alunos principalmente, né, acharam a resposta 6. Como que ele achou? Ele pode ter achado que esse lado é igual a esse, ó. Entendeu? Esse lado aqui é igual a esse. Primeiro porque aqui é vermelho e aqui é laranja. Tá vendo? Aqui é azul e aqui é vermelho. Mas ele simplesmente identificou que esse lado é igual a esse. Esse lado é igual a esse. Então aqui é 6. Agora, e quem achou 7? De onde que tirou o 7? Não tem, ele pode ter pensado que 3 mais 4 é 7. Ele fez um cálculo e achou 7 ali. Tá? Ele pode ter imaginado várias coisas ali e que eram distrações na cabecinha dele. Tá? E o 20? O 20 ficou complicado, né? O 20 ficou bem complicado. O caso aqui, 5%, né, que colocou a alternativa D, não teve ideia nenhuma, não sabia para onde ia aí. Então, esses distratores aqui, eles vão dizer para mim o que eu tenho que trabalhar dentro da minha sala. Qual deve ser o rumo do meu plano de aula, para que o meu plano de aula converse com a necessidade do meu aluno.
Então, esse é o foco da minha TPC, e se o foco da minha TPC for esse, possivelmente eu vou conseguir atingir a meta do IDESP a partir da avaliação do SARESP, que vai vir agora para mim, para a minha unidade escolar, né, no dia 30 de novembro e 1º de dezembro. Tá? Espero que isso aqui tenha ficado claro para vocês. Tá bom? Então, nós falamos ali, né, eu falei para vocês de SAEB, só para a gente fazer para a gente traçar, né, costurar, fazer uma costura aqui, vamos lá. Nós falamos de SAEB e IDEB, nessa correlação. Nós falamos agora, acabamos de falar para vocês, da correlação entre SARESP e IDESP, e agora eu vou fazer uma relação de convergência aqui com vocês entre o SAEB e o SARESP, tá? E eu espero que eu consiga ajudá-los nesse quesito aqui. Eu trouxe para vocês aqui, isso aqui é bom também para vocês pegarem aquele descritor que eu acabei de apresentar para vocês ali, esse caminho aqui é legal. A maioria já conhece, eu não vou ficar explicando aqui, mas eu vou só passar e vocês vão dar uma olhada aí como que faz para você chegar até os descritores lá do SARESP, tá bom? Então acompanha aí, tá? Acessou a sede, colocou lá o RG, colocou a senha, acessou a Secretaria Digital, clica lá em Foco Aprendizagem, né? E no Foco Aprendizagem você vai clicar ali na casinha, no Home, tá? Ele vai abrir para você e você vai clicar em Resultados Educacionais, tá bom? E a partir desses resultados educacionais, você vai poder dar uma olhada aqui. Aqui ele traz para a gente o mapa de habilidade, que é o que a gente vai clicar nele, mas do ladinho ali, ó, tá vendo? Ele vai trazer o seu IDESP. Você pode utilizar também o simulador aí para você chegar nele. Tá bom? Aqui eu trouxe algumas informações e outra, no caso de matemática, do 9º ano do ensino fundamental. Então nós temos lá a etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, o grau de domínio e o itinerário de aprendizagem. Tá? Etapa 1, 2 e 3, itinerário de aprendizagem, grau de domínio médio, alto e baixo, ou baixo, médio e alto, tá bom? E aqui do ladinho nós temos a legenda, vocês já conhecem, não precisa estar falando. E eu peguei aqui, né, essa ideia para vocês terem aí. Vamos dar um zoom aqui nele, vamos escolher essa habilidade aqui da etapa 1, que está com grau de domínio baixo, e depois essa. Bom, pessoal, nesse slide eu quero trazer para vocês algumas orientações. Nós estamos falando dessa convergência entre SARESP e SAEB ou vice-versa, SAEB e SARESP, né? Então eu trago aqui para vocês a partir, né, do mapa de habilidades do SARESP, que nós acabamos de ver, a habilidade em defasagem, que nós olhamos na etapa 1, que está abaixo, pegamos a habilidade 16 e a habilidade 39. No que diz a habilidade 16 e a habilidade 39? A 16 é resolver problemas que envolvam porcentagens e a 39 é resolver problemas que envolvam cálculo de área de figuras planas. E qual é a relação, né, de convergência entre essas habilidades do SARESP e os descritores da matriz de referência do SAEB? Está aí. Lembrando que o número 16 da habilidade aqui, 16, o descritor 16, número 16 foi só uma fatalidade aqui, tá? Não tem relação nenhuma, mas uma habilidade tem relação com a outra, né? Com o descritor. Então, qual é o descritor da matriz de referência do SAEB? Qual é a relação entre as habilidades do mapa do SARESP? Né? Resolver problemas que envolvam porcentagem, H16, habilidade 16, e o descritor resolver problema que envolva porcentagem, ou seja, é a mesma coisa, olha a correlação. A 39, descritor 13 aqui do SAEB, o que diz lá o SARESP?
resolver problemas que envolvam cálculo de área de figuras planas, e o descritor do SAEB, resolver problemas que envolvam, deixa eu tirar a imagem aqui, envolvam o cálculo de área de figuras planas. Vocês estão vendo que existe uma relação, e a relação, elas são idênticas. Aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta agora bem interessante. As análises e os trabalhos relacionados ao SARESP e SAEB são exclusivos para os professores de língua portuguesa e matemática? O que você acha? Fazer todo esse trabalho que nós fizemos aqui, somente os professores de português e matemática que são responsáveis? Aqui na diretoria de ensino Itapecerica nós temos várias escolas que são PEIs, né? E a escola PEI tem algo lá na gestão pedagógica que é muito legal falar aqui, que é a questão da corresponsabilidade, né? Mesmo que você não esteja diretamente ligado, você é corresponsável para que aquilo aconteça. Então, na tua resposta, verdadeiro ou falso? A gente vai dar uma sequência aqui. Se você respondeu que é verdadeiro, você estava errado, porque é falso. Não é exclusivo dos professores de matemática e português, e sim de todos que são corresponsáveis pela mesma ação. A ideia é que o nosso estudante aprenda, saia de um grau de proficiência, de um nível de proficiência e caminhe, né, para outros níveis de proficiência na nossa régua, que nós apresentamos aqui para vocês. Bom, todos os componentes curriculares trabalham em sinergia. Olha aí a nossa catraca girando, né, uma dentro da outra, para o desenvolvimento das habilidades defasadas, tá? Então, olha aí, eu vou começar aqui do centro de mídias, que está bem no centro mesmo, né? Então, do centro de mídias para a direita aqui, ó. Centro de mídias, avaliação da aprendizagem, SARESP, SAEB, Currículo Paulista, Aprender Sempre e a BNCC, tá? Todos os componentes curriculares, lembrando novamente, trabalham em sinergia para o desenvolvimento das habilidades defasadas. Então eu posso utilizar todo esse material que foi proposto aqui para vocês, para que eu propague na escola onde eu coordeno e eu consiga aí um bom resultado ou a meta, que é o meu objetivo, que é o meu propósito para o ano de 2022, tá? Então, como deve ser o trabalho dos outros componentes curriculares que diz respeito ao SAEB e SARESP? Aí eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Pensei em Para esse slide, eu trouxe um outro desafio para vocês, né? E eu acho que esse daqui é bem legal, porque ele vai tratar aí de uma forma bem legal aí a questão do componente curricular que pode nos auxiliar e que não é de português nem de matemática, né? Eu trouxe a habilidade e o descritor da habilidade que a gente acabou de fazer a apresentação para vocês, tá? SARESP, habilidade 16, e SAEB, descritor também 16. Os materiais que nós estamos usando, a sugestão da atividade e a habilidade que está sendo tratada, né? A habilidade é a 19 de artes, anos finais, o 9º ano, né, do ensino fundamental. O que diz essa habilidade? Identificar e analisar diferentes estilos musicais em gênero da música popular brasileira e estrangeira, contextualizando no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade de apreciação da estética musical. Aqui do ladinho, se vocês olharem, nós temos, foi dividido por grupo. Ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, tá? Foi dividido em 5 grupos. Cada grupo tem o seu gênero musical: sertanejo, MPB, samba, forró e música estrangeira, tá? Dentro a sugestão é você identificar e analisar os estilos musicais em gêneros de música popular brasileira, tá? E dentro de cada coluna foi colocado aí quais são as músicas que representam os respectivos gêneros, né?
E aí eu trouxe uma sugestão, aqui do ladinho uma sugestão para fazer com essa atividade. É possível retomar isso, lembrando, nós estamos falando de artes, e como que eu posso utilizar essa atividade que contempla essa habilidade 19 de artes e que também trata da habilidade de defasagem de matemática. Como que eu posso fazer essa ligação? É possível retomar a atividade com os estudantes e realizar um levantamento percentual de quantos deles conheciam previamente esse gênero musical e depois criar um gráfico. E ainda comparar esses números com os resultados das demais turmas do mesmo ano, no caso do ensino fundamental de 9º ano aqui, de modo a gerar um gráfico único. Tá? Se você tem uma turma lá de 9º ano, 2 turmas, 3 turmas, dá para fazer uma comparação aí para você gerar um único gráfico, para você ter uma ideia. Lembrando que você pode, aí, coordenador, pedir auxílio, ajuda para o professor de matemática, né? No caso das PEIs, o Super CG tiver, se o CGPG estiver passando aí, estiver replicando essa ATPC, ele pode pedir auxílio do PCA, né? Do CGPAC, para que ele auxilie você nessa questão. Porque para mim pode ser simples, mas para você que está aí na frente, que não é da área, pode ser um pouquinho mais complicado. Mas eu acho que está bem simples de entender aqui. E lembrando que nós estamos lá na diretoria de ensino e dispostos aí a auxiliar no que for necessário. Vocês podem entrar em contato, tanto através do WhatsApp, quanto através do ramal lá da diretoria, tá bom? Aqui novamente a mesma ideia, né? Agora com a habilidade 39 do descritor 39. Aqui nós estamos falando de figuras planas, né? Habilidade 39 é SARESP e o descritor 13 é SAEB. O mesmo material, só que agora com uma outra habilidade. Habilidade 4 de educação física para também o 9º ano do ensino fundamental, tá? Dos anos finais. Identificar elementos técnicos ou técnicos táticos, individuais, combinações táticas, sistemas de jogo e regra das modalidades esportivas praticadas, bem como diferenciar as modalidades esportivas com base nos critérios da lógica interna das categorias de esporte. Aí temos duas, invasão e combate. E aqui do lado nós temos o quadro de jogo, né, a atividade, sugestão da atividade. Qual seria a ideia por trás disso? É possível propor aos estudantes, lembrando que essa matéria, que esse componente curricular, ela não é de português nem de matemática. Nós estamos falando de educação física. E como que a educação física ela pode contribuir, né, nessa defasagem da habilidade? Né? Como que ela pode contribuir? Aí eu trago uma sugestão, tanto de habilidade quanto de atividade. É possível propor aos estudantes que busquem figuras planas na quadra e em seguida realize as medições das figuras encontradas. Quais são as medições? Comprimento, largura, diâmetro e raio. Tá? Essa é uma dica para você, para que você utilize aí na tua escola. Você pode levar os alunos até a quadra, não vejo problema nenhum, desde que você acorde isso aí com a unidade escolar, porque todos os espaços da escola são espaços pedagógicos, né? Isso já é sabido de todos. Ou então você fazer uma impressão a partir desse material que eu estou disponibilizando para vocês aí, para que você consiga levar isso adiante e tratar desse. Para nós encerrarmos, eu trago para vocês uma comanda de trabalho. Foco aqui, no meu caso, matemática, mas vocês podem adequar aí. Tá? Analisar as ATPs, boletim, a escala, níveis de proficiência, matrizes de referência do SAEB e mapa de habilidade do SARESP. Lembrando que abaixo desse vídeo vai ter 2 links para vocês. Um link do mapa de habilidade do SARESP e da matriz de referência do SAEB, todas elas, de todos os anos e séries que o SAEB comporta. Tá? E você pode estar utilizando também o PowerPoint dessa apresentação que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Eu vou deixar ele aqui embaixo, tanto o PowerPoint quanto o link para todo o material pedagógico que você vai precisar para estar utilizando aí na sua TPC. E você pode também, você deve nessa comanda elencar as habilidades de defasagem e encontrar cada descritor.
Os descritores estão lá na matriz de referência do SAEB e as habilidades de defasagem você vai encontrar diretamente lá no site. Lembra aquela que eu mostrei para vocês? Que são habilidades de defasagem lá na plataforma Foco Aprendizagem? Tá? E o terceiro, solicitar aos professores de todos os componentes curriculares que realizem a verificação de atividades do currículo paulista, habilidades essenciais, que possam ser abordadas para sanar as defasagens encontradas. Na escola P, isso talvez seja um pouquinho mais latente, tá? Mas eu acho que ainda precisa, lembrando que o óbvio ele precisa ser dito, tanto nos fala, né, nos orienta lá a nossa supervisora Sônia, então eu acho que seria interessante colocar aqui para vocês essa temática, tá? Sobre essa ideia. O diretor do núcleo, o Reginaldo, também fala bastante a respeito desse assunto, então acho que é muito bom para que vocês aí na escola contribuam de uma forma eficiente, trazendo os professores de outros componentes curriculares para também se debruçar sobre esse material e trazer habilidades, trazer ideias, para que esse trabalho seja um trabalho em conjunto, em sinergia, para que a meta do SARESP, que será agora dia 30 e dia 1º, ela seja alcançada. Eu acho que essa é a melhor de todas, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários, né, do vídeo, ou vocês podem ligar lá na diretoria de ensino ou mandar mensagem diretamente pelo WhatsApp, tá? Eu acho que ficou legal e eu agradeço muito a vocês. Eu acho que contribuir, né, para o grau de conhecimento de cada um de vocês. Eu quero agradecer a todos pela parceria, muito obrigado e até a nossa próxima ATPC. Abraço, pessoal.